Eu vim até aqui conversar um pouco com você sobre a Universidade Jiajing. Deus Bai, em seus pensamentos, diz que Mo é tranquilo, focado e com um instinto excelente. De fato, ele é um talento. O diretor comenta que gostaria que o Deus Bai soubesse que a irmã do Moyu foi para a Universidade Jiajing no ano passado, e é por isso que ele vive sozinho. Bai pensa que, apesar das condições familiares, os dois irmãos conseguirem entrar para a Universidade Jiajing é algo realmente raro, e o aparecimento de um gênio como ele ainda mais. Olhando para o esqueleto, Bai questiona: apenas 250 pontos nos 4 atributos. Como você conseguiu fazer aquilo no espaço de batalha com atributos tão simplórios? Moyu pensa e conclui que, ao que parece, as outras pessoas não conseguem ver as estatísticas dos esqueletos após o aprimoramento do talento. Ele conta que é um talento de aprimoramento, que melhora todas as suas habilidades. Bai confirma que era o que ele imaginava. Além disso, Bai diz que veio até ali por 2 motivos. O primeiro é a recompensa da Universidade Jiajing, e o segundo tem relação com a própria universidade. Haverá um teste depois de amanhã, e ele gostaria que Moyu participasse. Moyu pergunta que tipo de teste seria esse. Bai explica que é um teste interno da universidade, no qual somente estudantes internos participarão. Mais informações detalhadas sobre o teste seriam fornecidas apenas aos participantes. Moyu pensa que não parece ser obrigatório e que ele tem o poder de escolha. Mas é preciso manter segredo. Parece que o conteúdo do teste não é nada normal. Bai avisa que não pode contar sobre o conteúdo, mas que Moyu precisa saber que essa é uma oportunidade única. Normalmente, ele nem teria a possibilidade de participar. Antes de Bai terminar de falar, Moyu já diz que vai participar. Apressado não tem jeito. Bai ri e diz que nesse caso vai começar a entregar as recompensas. O número 1 do país receberá alguns prêmios. Além dos pontos adquiridos durante o teste de admissão, ele vai ganhar 100 mil pontos adicionais como recompensa. Todos os pontos já estão registrados no cartão dele. Bai lembra que os pontos são mais úteis do que moedas de ouro dentro da universidade. A segunda recompensa são 2 pergaminhos de habilidade, um de nível iniciante e outro de nível intermediário. E a terceira é um bônus pelo desempenho no espaço de batalha, uma permissão de acesso único à Torre Divina de Xia. Essa permissão é extremamente valiosa, especialmente na primeira vez, então Moyu precisa se preparar bem antes de ir até lá. Ele concorda e Bai manda o rapaz arrumar suas coisas, pois já vão levá-lo para Xiajing. O diretor deseja boa sorte ao nosso necromante. Na universidade, Bai leva nosso protagonista para uma área residencial e avisa para ele descansar bem, pois amanhã alguém virá para guiá-lo. Um rapaz ao lado se pergunta quem é esse cara e por que ele é tão indiferente, mesmo com o Deus Bai trazendo ele pessoalmente. No dia seguinte, Moyu estava no fim de sua meditação quando alguém bate na porta. Era Ning Yi. Ela pergunta se ele lembra dela e ele confirma. Sem cerimônia, ela puxa o coitado e leva ele para o refeitório. Enquanto Moyu paga o almoço, ela pergunta por que ele usou os pontos, já que dava para pagar com moedas de ouro. Ela reclama que ele não deveria desperdiçar os pontos assim, mas se esquece que Moyu é pobre e só tem pontos. Yi diz que era para ele ter falado antes, pois ela tem muitas moedas de ouro sobrando. Mas aí ela resolve olhar quantos pontos Moyu tem, e fica em choque com a quantidade. Assustada, pergunta como ele conseguiu tantos pontos assim. Em uma sala de aula, Yi apresenta Moyu para o grupo do teste. Uma das integrantes é Zhang Tao Tao, uma cavaleira élfica de nível 23. Para não quebrar o clichê de personagem bucha, ele diz apenas nível 17? Isso é algum tipo de piada? Não é porque te disseram para trazer alguém que você tinha carta branca para trazer qualquer um. Ning Yi pergunta o que Ling Zhen quer dizer com isso e para ter cuidado com o que diz. Moyu é o melhor estudante do país. Ling Zhen diz que, comparado ao Grêmio do Dragão Oculto, ser o melhor estudante do país não quer dizer nada. Nós já lidamos com gente como ele antes, e todos eles eram imprestáveis. O Bucha pergunta se o nome dele é Lin Moyu e diz que sabe que ele foi apadrinhado pelo Deus Bai, mas não vá achando que isso lhe dá direito de fazer o que bem entender em nossa equipe. O que vale é a força. Levá-lo para o desafio não será um problema, mas mantenha a boca fechada, não faça nenhum barulho e não nos atrapalhe, ou eu mesmo dou um jeito em você.
Moio pensa que nem mesmo a senhorita da família Xia é tão arrogante como esse cara e diz que ele não bate bem da cabeça. O Bucha se irrita e se prepara para atacar nosso protagonista. Porém, a Elfa e a Ningyi entram na frente. O Bucha diz que está se segurando em respeito ao irmão Tao Zi. Enquanto ele se vira, a Elfinha diz que só vai poder contar os detalhes do desafio no dia seguinte e que irão sair às 9. Moio agradece. Ning diz que precisam se preparar, então é melhor comprarem as coisas. Do outro lado da sala, a Elfa diz que sabe que o Bucha guarda mágoas, então pelo bem do desafio é melhor ele se conter. E além do mais, foi o próprio Deus Bai que o trouxe para cá. O Bucha diz que sabe disso e só queria ver como Moio, que tomou o lugar de seu irmão mais novo, agiria. A Elfa diz que ele é o melhor estudante do país. E mesmo que isso não signifique muito pra gente, para conseguir um título desses, a pessoa precisa ser alguém extraordinário. Sem falar que ele possui uma profissão recém-descoberta e exclusiva. O Bucha diz que seria melhor levar alguém que seria útil. A Elfa fala que todos os anos aparecem profissões novas, mas a grande maioria delas não presta. Aposto que a profissão de necromante é uma delas. Em seu quarto, Moio se prepara para o desafio do dia seguinte e começa a usar as recompensas que o Deus Bai lhe entregou. Ele usa um pergaminho de nível iniciante e consegue a habilidade Maldição da Lentidão, que faz com que o inimigo em um raio de 5 metros reduza sua velocidade em 5% durante 1 minuto. Após melhorar com seu talento, o raio de efeito aumentou para 50 metros, o efeito de lentidão para 50% e o tempo da maldição também aumentou para algo em torno de 10 minutos. Com isso, ele pensa em como suas habilidades estão divididas em 3 tipos: invocação, ataque e maldição. Ele espera aprender outros tipos de habilidades no futuro. No dia seguinte, todos estão juntos na sala. A Elfa fala para não se moverem de forma precipitada quando forem teletransportados. E como sempre, o Bucha enchendo o saco do nosso protagonista. Ele diz para não atrapalhar. Ningyi defende dizendo que quem não deveria atrapalhar é ele. A Elfa diz para deixarem essa briga de lado para não atrapalhar o desafio, e é melhor se apresentarem de uma vez. No grupo temos Miao Yu, Elfa Anciã de nível 20, Duan Gao, um Profeta de nível 20, o Bucha Bruxo de nível 21, a Elfinha Zhang de nível 23, nosso protagonista Necromante Solador de nível 17 e a Ningyi, Assassina das Sombras de nível 19. A Elfinha diz que precisam trabalhar juntos nesse desafio ou não me julguem se eu for grosseira com vocês. Dito isso, ela usa a pedra de teletransporte e assim chegam na Ilha da Sereia. À frente tem a rocha com a missão. O desafio é ir até a dungeon da Lágrima da Sereia, matar o chefe final e obter a lágrima. O número de pessoas na equipe é de 6 e é necessário em torno do nível 20. A Lágrima da Sereia só dropa na dificuldade Pesadelo e droparão apenas 3 lágrimas por ano. A Elfinha fala que não pensou que a missão do desafio seria na Ilha da Sereia. Essa lágrima pode ser usada para a criação de um equipamento especial extremamente útil. A Ilha da Sereia não está localizada no Império Shenxia, e pessoas de outros países vêm para cá todos os anos. Nosso Grêmio Dragão Oculto possui 10 equipes. Nós somos a número 2. Em outras palavras, iremos disputar com estudantes da nossa universidade e com profissionais de outros países. Ningyi pergunta o que vão fazer se encontrarem as equipes dos outros países. A Elfinha diz que já passou por situações similares e que o máximo que fizeram foi barrar a entrada das outras equipes. Se houver um conflito, façam tudo ao alcance de vocês para se manterem vivos. Suas vidas são mais importantes. Moio fala para ela não se preocupar e que não vai passar por aquele tipo de situação de novo. Dito isso, eles se preparam para entrar na ilha. Moio já invoca seu esqueleto guerreiro. O profeta e a outra elfa se assustam com o esqueleto do protagonista. Ningyi pede para eles não ficarem com medo e diz que os esqueletos são adoráveis. Após o papo furado, o verdadeiro desafio começa e todos correm para a montanha. A elfa diz que o alvo principal é a Dungeon da Lágrima da Sereia e precisam se mover com velocidade. Tentar evitar os monstros seria a melhor estratégia. Logo à frente, eles veem o primeiro monstro, um tritão de nível 19. Nossa elfa braba tanca o bicho para que os outros possam finalizar. Ela fala que vai começar a aparecer monstros de nível 21 e nesse ritmo irão levar mais 3 horas para alcançar o centro da ilha. Estamos muito devagar. Não podemos perder tempo limpando os monstros. Miao Yu
Você fica encarregada de controlá-los. Nós iremos passar por eles. Miao Yu usa aprisionamento de vento e todos passam sem dificuldades. Porém, mais à frente, eles encontram um local cheio de tritões. A elfa se pergunta se terão chances se forem direto para lá. Há muitos deles, não iremos conseguir controlá-los. Miao Yu diz que, além disso, os monstros estão no nível 22, o que é acima do nível de suas habilidades, e elas podem falhar. Moyu diz que consegue cuidar disso. O Busha pergunta o que um noob do nível 17 poderia fazer, e que ele deveria era continuar se escondendo atrás das mulheres. A elfinha pergunta qual seria o plano dele. Ele diz que vai usar o esqueleto para atrair os tritões. Dito isso, ele manda seu esqueleto. A elfa se impressiona com a velocidade do bicho. Com o caminho livre, eles podem passar sem dificuldades. A elfa e a Miao Yu agradecem e dizem que estão devendo uma. O Busha pergunta por que não fizeram isso desde o início. Já estariam no topo da montanha uma hora dessas. Ningui fala para ele parar de encher o saco. Se você é tão capaz, faça as honras. Quando Moyo estava prestes a dar uma lição no Busha, vários tritões aparecem de repente. Eram as pessoas do país Y. Essa é a classe única do país deles, um invocador de Shikigami. Com essa habilidade, eles são capazes de invocar deuses antigos. O invocador de Shikigami diz que, se eles não aguentarem mais, podem usar o teletransporte. A Dungeon da Lágrima da Sereia dessa vez será do nosso grandioso país Y. Alguns que estavam abaixo da montanha o chamam de desprezível e que o país Y não poupou esforços em colocarem uma profissão lendária. Moyo começa a invocar alguns esqueletos. A elfa pergunta se ele consegue resolver isso. Moyo manda seu esqueleto chamar a atenção de alguns dos tritões para longe. Ele invoca mais um esqueleto e manda o bicho atrair os tritões para longe. Em seus pensamentos, ele diz que seria mais fácil se usasse explosão de cadáver, mas o Busha está perto dele e ele não quer dividir experiência. Com todos os tritões longe, ele segue em caminho e algumas das pessoas agradecem ele por ter mandado os monstros para longe. O invocador de Shikigami se pergunta como eles chegaram ali tão rápido e que aquela quantidade de monstros deveria ter ocupado eles por horas. Enquanto isso, no topo da montanha, alguns arqueiros se preparam e atiram várias flechas que acertam alguns NPCs. Nosso protagonista fica seguro com os esqueletos o protegendo. Após a primeira batalha, eles param para conversar e dizem que dessa forma não vai funcionar. O time está caótico e precisamos reagrupar. Necessitamos de um mago poderoso. O Busha fala para a elfinha que gostaria de ir para outra equipe e diz que se o Moyo não sair, ele sai. O profeta e a Miao Yu dizem que isso está indo longe demais e que só chegaram ali graças ao Moyo. Nos pensamentos do Busha, ele acredita que a elfinha vai manter ele no grupo e que as outras equipes estão à procura de magos. Nosso time não pode se dar ao luxo de me perder. Sou eu que causo o dano e com isso vou conseguir tirar o Moyo da equipe. Mas por o azar dele, a elfinha fala que se é assim, ele deveria sair da equipe.